Daqui a pouco ele vai saudar a igreja. E se ele tivesse uma mochila que jogasse para o seu lado, o que você fazia uma hora dessa? Fala a verdade. Ficava alguém aqui? Ficava não, né? Misericórdia. Queridos, Caleb é um amigo de longa data. Nós estudamos juntos no seminário. Nós nos conhecemos quase 20 anos. E a nossa amizade tem se mantido intacta, mesmo com ele viajando o mundo, morando muitos anos fora do país, cumprindo a missão de Deus, para aquilo que ele foi chamado. E eu tenho muita alegria, muito prazer de, à medida que eu vou renovando as minhas amizades, fazendo novos amigos, poder apresentar o Caleb para que a gente aumente esse circuito de amigos. Porque eu creio de fato que o reino de Deus é um reino de amigos. Então eu quero convidar o Flávio para vir aqui orar pela vida do Caleb. O Caleb, ele é missionário, ele foi missionário da Junta de Missões Mundiais muitos anos, trabalhou no Equador, trabalhou com povos árabes em alguns lugares do mundo. E há pouco tempo, é recente, ele foi chamado para uma etapa nova na vida dele. Uma etapa que tem a ver muito mais com derramar sobre a vida de vocacionados, conhecimentos que ele adquiriu ao longo desses anos todos, especialmente na área de língua e cultura. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje, ele dirige uma organização missionária no Brasil que é focada nisso. E eu quero pedir ao Flávio, desde quinta-feira, Flávio, eu e Caleb estávamos juntos em Curitiba, num treinamento em Curitiba. Então, por isso que eu falei dessa coisa dos amigos. O Flávio era meu amigo, mas não era do Caleb. Mas agora nós estreitamos essa amizade, a ponte foi feita e o reino de amigos vai acontecendo. E eu quero pedir ao Flávio que ore em favor do Caleb, em favor de todos nós que estamos aqui, para que Deus fale conosco e seja glorificado. Graça e paz, igreja. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Pai querido, pela vida do teu filho que vem hoje aqui compartilhar tudo que ele tem vivido com o Senhor, né, que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele, Pai querido. Nós calamos agora, Senhor, toda voz contrária, Pai querido, tudo aquilo que possa tentar impedir, Senhor, a compreensão perfeita e plena da tua palavra, Senhor, o pleno entendimento daquilo que é o teu querer para as nossas vidas essa noite. Que o Senhor possa usar com poder, com graça, com autoridade o teu filho, Senhor, aqui nesta noite. Nós oramos certos de que o Senhor nos escuta e que o Senhor, com a sua graça abundante e misericórdia, Pai querido, atende o nosso pedido. Oramos felizes e gratos, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. مساء الخير والسلام عليكم. Você fala um amém, daí está tudo certo, né? Eu falei, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? أنا فرحان جدا عشان أنا معاكم في هذا الليل. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. واطلب من رب إنه هو تبارككم ودار ديالكم وكل الناس موجودين في حياتكم. E a minha oração é que Ele abençoe você, a sua família e todo mundo que está perto de você. Eu acredito que vocês sejam as pessoas mais bonitas do planeta Terra. Tudo bem que eu falo isso em todo lugar que eu vou, para todos os públicos, mas vocês de fato são muito bonitos de verdade. Uma alegria para mim poder voltar, obrigado, estar aqui com vocês mais uma vez. É uma alegria poder ter estado ali juntos nesses dias, ali na região de Curitiba, junto com o pastor Carlos, e tive a oportunidade de conhecer o Flávio também, ver a paixão dele, o coração dele também, e é mais um amigo que eu ganhei aqui em Joinville. Então eu estou feliz demais de poder voltar a essa terra que é boa. Lá em casa a gente fala que a nossa igreja na região sul do Brasil é essa, né? A gente se sente em casa todas as vezes que a gente vem aqui, e de fato é uma verdade, a gente está bem feliz mesmo de poder mais uma vez estar junto com vocês aqui, e principalmente quando eu descobri o tema que vocês estão lidando nesse ano de 2025,
que é esse de anunciai a glória, a sua glória, como um tema que vai impulsionar o ano de 2025 de vocês. Eu sou casado com a Wanda há 26 anos e nós temos 2 filhos. A gente tem um filho mais velho de 9 anos, que é chamado Luca, e em janeiro do ano passado, de 2024, nós fomos surpreendidos pela chegada de mais um bebezinho lá em casa. O Luca é fruto de um processo de adoção, e aí, 9 anos depois do Luca com a gente, o Luca chegou para a gente com 1 mês de idade, e o Caleb, o pequenininho chama Caleb agora, chegou com 11 meses de idade para nós, e esse nome foi dado a ele pelo Luca. O Luca orou com a mamãe lá no devocional deles, e ele voltou e falou: papai, a gente já definiu como é que vai ser o nome do bebê. Ah, é? Como é que vai ser, filho? Ele falou: em homenagem a você vai ser Caleb, né? Então a gente tem lá o Caleb pai agora e o Caleb filho. Só que o Caleb original é ele, porque o meu nome original, vocês sabem que não é Caleb. Então o meu filhinho é o Caleb original lá da casa, né? Ele aqui é o verdadeiro Caleb. E a gente está muito feliz com esse novo momento nosso de ministério. Momento novo, desafiador, que é ajudar outros a irem muito mais longe do que nós fomos. Isso tem a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com a dinâmica do reino. A gente entendeu que toda a experiência que a gente ganhou nesses 20 anos no campo, especialmente no mundo árabe, pode ser usada hoje para potencializar novas pessoas a irem às nações. Sabe por quê? Porque existe uma tarefa ainda inacabada. O livro de Apocalipse tem uma visão, João teve uma visão do céu, e no céu, Apocalipse 7 fala que ele viu povos de todas as línguas, tribos, nações, de todos os lugares do planeta estavam diante do Cordeiro o adorando. Então foi uma visão do futuro, ou seja, vai acontecer, mas atualmente ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. A gente tem hoje 2/3 do planeta Terra ainda, 1/3 do planeta Terra, ainda nunca ouviu sobre o Evangelho da graça do Senhor. Um Evangelho que ganhou a mim, que alcançou a mim e que alcançou também a você. Por causa disso, a gente vai tentar nessa noite aqui caminhar um pouco nessa ideia do anunciar a glória de Deus. O que significa isso? Por que vários textos da Bíblia falam sobre a glória de Deus? O que significa esse termo usado na Bíblia Sagrada que representa algo que é muito maior do que eu e você podemos imaginar? Você sabe que a Bíblia original não foi escrita em português, também nem em inglês, nem em francês e nem em alemão. Sei que aqui tem alguns descendentes de alemão e italiano também, nem italiano, nem latim. Mas a Bíblia foi escrita em 2 línguas primordiais. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento, e também com aramaico, hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Pois é, glória no hebraico é essa palavrinha que está aí na tela. Essa é a palavra usada na Bíblia Sagrada para se referir ao termo glória. Em hebraico a gente diz kavod. Kavod quer dizer glória. Então Isaías, o texto de Isaías que fala que ele estava lá e ele viu o trono, ele viu os seres angelicais e a glória de Deus estava naquele lugar. O que ele viu foi o Kavod Adonai, a glória de Deus. E o que quer dizer essa palavra? Tem a ver com grandeza no absoluto, é algo maior do que grande, é muito grande. Mas também é a mesma palavra usada para algo pesado, peso. Daí vem aquela expressão que a gente conhece aqui, essa é uma pessoa de peso. Ou, ele tem um peso de conhecimento. Tem tudo a ver com essas 2 perspectivas aí dessa palavra, grandeza e principalmente
reverência. Então, toda vez que a Bíblia relata sobre essa palavra, ela está mostrando para mim e para você que Deus é mais do que grande e que Ele deseja uma extrema reverência da minha parte e da sua. Agora, isso é fácil para mim e para você entender. A gente entende isso muito fácil. Mas aqueles que ainda nunca ouviram falar do amor de Deus, não conseguem entender o que é isso. Por isso que a Bíblia fala, e vocês estão trabalhando esse ano nessa ideia, vamos anunciar essa glória a todas as pessoas. Sabe que a Bíblia, em relação à glória, apresenta para mim e para você o que eu chamei nessa noite de encontros de glória. Encontros de glória. Isso aconteceu com alguns personagens bíblicos. O primeiro eu já citei aqui, o profeta Isaías. O profeta Isaías estava numa crise existencial, ele não estava entendendo muito bem por que a sociedade ao redor dele era totalmente iníqua, totalmente desequilibrada, e ele usa uma expressão que você já deve ter ouvido no livro de Isaías, capítulo 5, que ele fala assim: ai de vós que praticam o mal achando que é bem, e o bem achando que é mal. Ai de vós que se embriagam todos os dias e vivem aí sem a noção da razão concreta. Ai de vós que passam as pessoas para trás, e ele continua falando isso muitas vezes. O interessante é que o texto bíblico não tem a voz de Deus rebatendo as reivindicações do profeta. Mas há uma mudança do capítulo 5 para o capítulo 6, que ele começa relatando que ele percebe onde ele está, e ele vê um ambiente de céu, com seres angelicais e a glória do Senhor presente. Nesse exato momento ele muda a postura dele, e ao invés de ele falar, ai de vocês, ele agora fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de pessoas também de lábios impuros. Encontrar-se com a glória de Deus faz eu e você mudar quem nós somos. Transforma os próximos passos que a gente precisa dar. Uma das minhas intenções também de vir aqui hoje foi fazer um pouquinho de inveja em você. Um pouquinho de inveja. Eu vou começar mostrando um lugar onde um encontro de glória aconteceu e, na minha opinião, foi o lugar mais espetacular que eu e a Wanda conseguimos visitar nesse tempo vivendo no Oriente Médio, que é o Monte Sinai. Nessa montanha, nesse pedaço de terra, eu não sei se é ali, mas como eu tirei a foto ali, eu falo que foi ali. Foi ali que Moisés teve os seus encontros de glória com o Senhor. Foi ali que Deus disse para ele, a minha glória te consome se você olhar para mim. Então fica de lado, que eu só vou passar e você vai ver as minhas costas, ou algo dessa natureza. Mas esse encontro transforma Moisés, porque quando ele desce do morro, ou da montanha, o que acontece? A Bíblia fala que o rosto dele brilhava de maneira diferente, ou seja, nesse encontro de glória, ele foi transformado mais uma vez. A gente já visitou quase todos os espaços bíblicos que existem naquela terra, mas o Monte Sinai impactou eu e a Wanda, porque a gente subiu o monte de madrugada, para chegar lá, logo no início da manhã, para ver o sol nascendo do outro lado, vindo do Oriente, e foi espetacular imaginar Moisés subindo ali, tendo esse encontro de glória com o Senhor, naquele lugar também. Agora, parece que uma vez diante de um Deus glorioso, o nosso desejo é de permanecer ali. E a gente tem vários relatos bíblicos que falam sobre isso. Lembra dos apóstolos, quando tiveram lá a visão de Jesus com alguns profetas? Um dos discípulos fala, vamos montar 3 tendas aqui, e vamos ficar nesse lugar porque está maravilhoso. Mas os encontros de glória não são para isso. Os encontros de glória são para transformar você, para que você seja agora o elemento de transformação a levar outros a terem encontros de glória. Igualmente aconteceu, tanto com Isaías, tanto como Moisés, esse que eu estou citando aqui. Por isso que tem propósito
propósito quando você se encontra com Deus. Agora, que texto bíblico eu consigo unir tudo isso? Unir a grandiosidade de Deus e a responsabilidade que eu tenho no encontro com a glória dele. Aí um salmo muito bonito, muito interessante, que é do tema de vocês aqui, nos ajuda a entender. Esse salmo começa dizendo o seguinte, como propósito: cantem ao Senhor um novo cântico. Isso dentro dos mandamentos, daqueles 10 que a gente conhece, tem a ver com o primeiro: amar e prestar adoração ao único Deus. Esse é o grande propósito da nossa existência. Nós vivemos para dar glórias a Deus, para exaltar quem Ele é. E por isso, um novo cântico precisa estar na nossa boca quando esse encontro de glória acontece. E aí ele continua falando assim: cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Não é uma revelação particular. Não é um Deus que é só meu. Nessa equação, o único zeloso aqui é Deus. Deus tem ciúme da adoração a Ele. Por isso que Ele condena a idolatria. A gente precisa adorar somente a Ele. Mas nós não podemos achar, eu tenho meu Deus, eu vou guardá-lo comigo e não comparto com ninguém. Isso é ser antibíblico. Isso é não fazer o que Ele pede de mim e de você também. Mas o texto continua dizendo o quê? Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Eu vou parar no verso 3 que diz assim: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos em todos os povos. Aqui está o resumo do porquê nós existimos. Você existe para glorificar a Deus, mas você existe também para fazê-lo conhecido a outros. Não há razão do seu encontro de glória com Deus sem que você tenha uma transformação pessoal e queira dizer a outros aquilo que aconteceu junto contigo, porque você existe para fazê-lo conhecido, tanto aos que estão perto, quanto àqueles que estão muito longe da sua vida. Como é que a gente consegue, então, maneiras pelas quais a gente vê que a glória de Deus é anunciada ou é conhecida? Não vai ser projetado só o endereço do texto, você pode ler depois, mas no livro de Josué a gente consegue entender um pouquinho disso tudo. Porque o livro de Josué fala assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passassem por ali, como o Senhor vosso Deus fez também lá no Mar Vermelho, que Ele fez secar diante de nós, até que todos passássemos. Mas para que isso aconteceu? O versículo 24 fala assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O mar foi aberto não só para salvar o povo de Israel, o mar foi aberto para que as nações ao redor entendessem e conhecessem a fama de um Deus todo-poderoso, que pede o quê? Que pede de mim e de você a adoração. Mas pede de mim e de você também anunciação. O texto bíblico, qual que era o propósito disso? Em Êxodo, a ideia é que aquela mensagem seria espalhada aos povos. E aí a gente tem diante de nós vários episódios bíblicos que nos ajudam a entender por que que Deus então fez coisas grandiosas e por que que Ele escolheu pessoas específicas. E uma delas, que é quando o movimento missionário começa, o movimento de missões não começa no livro de Atos. É um erro pensar dessa maneira. A era inaugural de missões não é no Novo Testamento, é no Velho Testamento. Quando Deus, então, agora sai do amplo, olha para o específico e escolhe uma família. Um homem que vivia nas margens
da Mesopotâmia, que a gente estudou em história, perto do rio Tigres e Eufrates, de um lugar chamado Ur dos Caldeus. Ali, então, ele olha uma família, ele olha um contexto familiar, e ele, então, chama aquele homem para dizer o seguinte: de ti, farei de você um grande povo, e abençoarei. E ele fala de abençoar, porque ele continua dizendo: tornarei famoso o seu nome, e você, dizendo para Abraão, você será uma bênção. Mas a minha tendência e a sua, uma palavra dessa, é a gente parar nela. Deus nos abençoando, mas todas as vezes que Deus nos abençoa, a dinâmica é a mesma que foi feita com Abraão. Abraão foi abençoado para abençoar as nações. A era inaugural da missão de Deus é no livro de Gênesis, quando ele fala: farei de você um povo grande, mas as nações vão precisar conhecer e serem abençoados também. O que ele fala ali? Ele está dizendo para mim e para você que no plano original dele, da chamada de Abraão, Deus já tinha em mente todas as nações da terra, incluindo eu e você hoje, aqui na cidade de Joinville. Amém? Ele, então, tudo que foi realizado por meio de Israel, já tinha um propósito em mente. Quando o Êxodo fala sobre Faraó, ele diz: eu endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá, todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Isso tem uma implicação futura, porque anos depois, por que ele fez isso? Anos depois, uma personagem, aliás, eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu disse que também um dos meus objetivos é fazer inveja em você, né? Então eu vou continuar na minha empreitada. O segundo lugar mais impactante que eu e a Wanda tivemos na nossa caminhada missionária, em termos de lugares onde a Bíblia aconteceu, foi nesse território, nesse lugar aqui. Esse lugar na Bíblia é chamado de Macpela. Macpela é o que está atrás de mim aqui, nessa foto do meio. Atrás de mim é um memorial conhecido hoje como o Museu de Macpela. Ali dentro tem alguns restos mortais de alguns personagens que a gente já ouviu falar. Ali dentro estão os restos mortais de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Só não está Raquel, porque a Bíblia fala que Raquel morre no caminho, na entrada de Belém, e hoje o corpo dela segue sepultado naquele lugar. Nós evangélicos não temos essa reverência a lugares assim, mas é impactante saber que você está num lugar onde um personagem do tamanho de Abraão viveu, ministrou e, por consequência, também todos os patriarcas estão ali. Então, desse lado aqui está a Wanda, em frente ao túmulo de Sara, e eu aqui ao lado do túmulo de Abraão. Eu fiquei impactado nesse lugar, até porque essa terra é a terra que foi dada a Calebe, algumas centenas de anos à frente também. Impactou a gente. Mas como eu estou falando, por que Deus faz esses feitos milagrosos no Velho Testamento? Tem uma personagem bíblica que explica isso para mim e para você. A prostituta Raabe, que morava em Jericó, que estava naquele lugar ali. A Bíblia fala o seguinte, em Hebreus capítulo 11, verso 31, diz o seguinte: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Mas por que ela teve esse papel? Por que ela teve essa fé? Hebreus não explica. Não sei se você sabe, mas é tão miraculoso o que acontece com Raabe, que Raabe entra na genealogia do Mestre Jesus. Olha que lindo. Mas isso por quê? O texto bíblico é o de Josué, capítulo 2, verso 9, que diz assim, preste atenção.
Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei o que o Senhor lhes deu essa terra é de vocês. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Como é que ela sabia disso? Ela continua falando no verso 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíam do Egito. E aquilo que ele fez também ao leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos de tudo isso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o Deus de vocês, é um Deus que está acima nos céus e embaixo da terra. Ela presta uma adoração a Deus naquele momento, e esse ato dela, pela fé, faz que ela entre na genealogia do Mestre Jesus. Outro encontro de glória com um personagem tão impactante que é essa mulher. Eu quero seguir na nossa ideia aqui, porque o Deus Todo-Poderoso que demanda glória e que pede que eu e você anunciemos a glória dele, é um Deus que desde o princípio vive e atua em missão. Por isso tem esse termo aí em latim chamado missio Dei, que é a missão de Deus. Nós missionários, o que a gente faz? A gente cumpre a missão através das missões. Eu faço missões, mas a missão não é minha, a missão é do Senhor. Ele é que controla tudo. O tabuleiro do mundo está nas mãos de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas Ele pede de mim e de você uma adoração autêntica. E a adoração autêntica, o Salmo 96 explicou para mim e para você, é anunciar entre as nações, cantar um cântico novo, mas anunciar às nações as maravilhas que Ele faz por mim e por você. Isso é seguro? Estar na missão de Deus significa ter segurança? Não. Nada está seguro. Eu gosto de literatura, você já deve ter lido esse livro e deve também gostar. Em Crônicas de Nárnia, quando os personagens ali se encontram com como é que chama? O Beaver, Castor. O Castor. Eles estão na casa do Castor e eles estão entendendo por que o Castor fala em primeiro lugar e querem entender o que ele está falando de alguém, do rei da floresta, do rei daquele lugar, e eles estão falando de Aslan, que na Crônica de Nárnia é a tipificação de Jesus Cristo. E o Castor está falando com tanta empolgação sobre Aslan, sobre o que ele faz, sobre os seus feitos e tudo isso, e aí a menininha menor, a Lúcia, ela pega e fala, e tudo isso que está acontecendo, o Aslan está seguro? Ele tem segurança onde ele está? O Castor dá um sorriso e fala, não, ele não está seguro, mas ele é bom. Quando a gente se envolve na missão de Deus, a pergunta é a mesma. Tem segurança nisso tudo? Não tem. Não tem. Aliás, a Bíblia fala que uma vez na missão de Deus, a gente pode até perder a nossa própria vida. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Mas para os apóstolos também, eles continuavam dizendo o que o Castor fala no livro de Nárnia. Ele é bom. E por ele ser bom, vale a pena se envolver na missão dele. Vale a pena, depois do encontro com ele, fazer a vontade dele. E aí eu queria dar alguns exemplos de homens e mulheres que a gente pôde caminhar nesse período nosso de 20 anos no Oriente Médio. Homens e mulheres que estão anunciando a glória do Senhor de maneira efetiva, cantando um novo cântico, mas com a responsabilidade, eu preciso anunciar. E eles não estão em segurança, mas eles continuam dizendo, ele continua sendo bom. Ele continua cuidando de nós. Tem duas fotos aí que eu queria mostrar para você. Em primeiro lugar, eu queria falar dessa família aqui, desse lado. Essa é uma família preciosa, uma família que foi ganha pela ação de missionários da Coreia do Sul. Eles foram ganhos através de um curso de inglês que os coreanos ministravam. Eles foram impactados pelo Evangelho. Eles foram estudar teologia lá na Coreia do Sul.
E geralmente nessa dinâmica, essas pessoas nunca mais voltam, porque na Coreia é mais seguro. Mas na missão de Deus tem segurança? Tem não. Mas ele é bom. E aí ofereceram para ele um cargo numa igreja na Coreia de ser o pastor de missões. Ele falou, não posso, porque eu fui chamado para anunciar a glória de Deus entre o meu próprio povo. Essa família então retorna ao país de origem, enfrentam dificuldades tremendas, a família para de conversar com eles, ele perde o emprego, ela perde o emprego, eles começam a viver da misericórdia do Senhor, mas não tem uma vez que você conversa com eles que eles não falam, ele continua sendo bom, ele continua sustentando a gente, e eles ganham centenas de pessoas naquele lugar, todos os anos, para a glória de Deus. Os meninos não têm segurança, um desses meninos foi pego no recreio da escola, e eles estavam lá, ele estava cantarolando um cântico que ele aprendeu na igrejinha da casa dele, porque não tem igreja como essa, é na casa. E a chefe de disciplina falou, que música é essa? Ele fala, é a musiquinha da igreja. Mas que igreja é essa? A igrejinha lá de casa, meu pai é o pastor. Deu ruim. Chamaram o pai, chamaram a mãe, apertaram eles, falaram, olha, se seu filho continuar fazendo isso daqui, a gente vai chamar o departamento que controla a religião. Tem isso nesses países fechados. E ele me conta essa história, e minha mente pragmática, ocidental, o que eu falo com ele? Mas tá fácil, cara, pede para o menino parar de cantar. E ele me dá uma aula naquele dia. Ele vira para mim e fala assim, como é que eu vou pedir para alguém calar-se, Caleb? Alguém que a Bíblia diz que é da boca dele que vem o perfeito louvor. Como é que eu vou falar para ele se calar, Caleb? Eu voltei para casa envergonhado. E esses meninos continuam todos os dias enfrentando essas coisas. Não tem segurança mesmo. Mas eles continuam dizendo, não tem segurança, mas ele é bom. Ele cuida de mim. Na foto ao lado não é uma foto real, eu peguei da internet, mas ela representa uma pessoa. Eu fui uma vez levar um grupo de pastores a uma expedição no Egito, e a gente foi ouvir sobre a igreja perseguida lá dentro. Chegando lá, alguém não falava inglês, então tinha que ser uma tradução direto do árabe para o português, porque os pastores eram do Brasil. E aí pediram para eu traduzir essa mulher. E eu fui traduzindo enquanto ela falava a história dela. O que aconteceu? Ela se converte, ela tem um encontro de glória com o Senhor. O marido descobre, o marido não aceita aquela nova condição de transformação. O que o marido faz para afetá-la? O marido toma dela as suas filhas e sai de casa, ou melhor, expulsa ela de casa. Em casos assim, a lei ainda permite que a mãe possa ver as crianças, mas o marido era tão radical que ele disse, você nunca mais vai ver as suas filhas se você não deixar essa cruz de lado. Mas ela teve um encontro de glória que transformou a vida dela. E quando a gente encontra com Deus da glória, não tem segurança, mas Ele continua sendo bom. Teve um momento que eu estava traduzindo que eu não consegui mais seguir. Porque enquanto ela falava, o meu coração quebrava. Porque alguém da plateia perguntou, como é que você vê suas filhas? E ela falou assim, não tem um dia que eu não fico à distância, na porta da escola, vendo as minhas filhas saírem de dentro da sala de aula ou do prédio da escola e indo com o pai delas até o carro. Essa é a única visão que eu tenho das minhas filhas, desde aquele dia que eu fui expulsa da minha casa. Tem segurança na missão de Deus? Não tem. Mas ela continua dizendo, Ele é bom, eu prefiro andar com Ele. É a mesma coisa que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá no tempo da Babilônia. Vocês lembram disso? Eles falam assim, eu tive um encontro de glória com Deus, e eu sei que o meu Deus é todo poderoso, e Ele pode me livrar dessa cova, me livrar da fornalha. Ele pode me livrar dessa fornalha de fogo. Só que a parte mais bonita é a que vem agora. Ele faz lá uma interjeição e fala assim, porém, mesmo assim, se caso Ele não nos livrar dessa fornalha, eu prefiro continuar confiando nele. Não tem segurança, mas Ele é o melhor que a gente pode ter.
na nossa vida. Eu quero terminar com uma última história. De uma família que nos recebeu no tempo em que nós moramos lá pela primeira vez no Oriente Médio. Nós fomos viver na casa dessa família com eles, num primeiro momento. Uma família que teve esse encontro de glória com o Senhor. Uma família que entregou todos os seus anseios diante de Deus. E não tem segurança alguma para eles. O pai do marido aqui da foto era dono de uma rede de TV no país. Uma pessoa riquíssima. Esse rapaz da foto é o mais velho, ou seja, é o herdeiro com a maior porcentagem de herança, segundo a tradição daquele lugar. Mas estando ele no exército, servindo ao exército, ele teve um encontro com alguém que lhe falou sobre o Evangelho, que apresentou para ele o Deus de glória. E o encontro de glória dele aconteceu. E ele entendeu que dali para frente a vida dele era outra, sem segurança, mas acreditando que Deus é bom. Ele perdeu tudo. O pai o deserdou. O pai ficou sem falar com ele 27 anos da sua vida. Mas no leito de morte, quando o pai estava para morrer, é mais ou menos parecido com o que acontece na Bíblia. Lembra que os filhos iam até Abraão, botavam a mão debaixo da coxa? Esse é um costume ainda comum por lá. O pai então começa a chamar os filhos para se despedir, e 27 anos depois, esse pai chama o filho mais velho. Ele entra no quarto sozinho com ele no hospital. E esse pai fala para o filho: eu não concordo com o seu modelo de vida, eu te deserdei por causa disso, mas você tem mostrado hombridade, você tem mostrado confiança nesse Deus que você prega, e eu estou extremamente com medo do próximo passo que vai acontecer comigo, que era a morte real que ia acontecer com ele. 27 anos depois, o filho tem a oportunidade de pregar o Evangelho para o pai, no leito de morte. E minutos antes do pai morrer, aquele pai teve um encontro de glória. Viu o Senhor da glória. Não pôde anunciar, na verdade que ele não pôde anunciar porque ele logo morreu. Mas lembra do que aconteceu no Mar Vermelho? Eu conheço essa história. E eu conto as maravilhas do Senhor. E dessa maneira eu anuncio a boa obra dele, de uma história que eu ouvi, porque eu decidi entrar na missão de Deus, que não tinha segurança, mas eu sabia que era boa. Eu queria desafiar você nessa noite. O pessoal vai me ajudar aqui com o teclado? Eu queria desafiar você nessa noite. A série só está começando, vocês vão ouvir muitas coisas sobre a glória de Deus aqui, você vai ser impactado, mas eu sou missionário não perde tempo, né? Eu vim aqui no segundo caminhar da série, então eu já vou desafiar você, e vou desafiar você pela fé. O desafio é pela fé, não precisa acreditar em tudo agora, não precisa entender tudo agora, não tem segurança, você já sabe, mas uma coisa você sabe também, Ele é. Estar com Ele é o melhor lugar e a melhor pessoa para se estar. E eu queria fazer isso com você, dizendo o seguinte: servir o Senhor custa, é verdade, custa, mas é extremamente prazeroso, extremamente prazeroso. Porque aquele que entra na missão de Deus, ele precisa andar em bondade, primeiro em alegria. A gente precisa ser alegre com tudo que Ele faz na nossa vida, com todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós. A gente precisa ser contente com tudo isso e grato. Mas o próximo passo é a bondade e a generosidade. Por que o texto bíblico falou nessa noite? Cante um novo cântico, mas anunciem a sua glória também. É adoração com proclamação. Isso resume a vida de um cristão. Isso resume a vida de alguém que conhece o Deus da glória. E eu queria motivar você, porque a certeza que a gente tem do céu, o apóstolo João teve e deixou escrito para que eu e você vislumbrasse como vai ser no céu. Apocalipse capítulo 7.
o apóstolo João diz assim para a gente: depois disso tudo eu olhei, e diante de mim, no trono da glória, estava uma multidão grande que ninguém podia contar. E lá estavam pessoas de todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, e eles estavam diante do trono do Cordeiro, e eles tinham vestes brancas e seguravam palmas em suas mãos. Esse é o texto. Eles estavam diante do Cordeiro, e João viu isso, ou seja, ele viu o futuro, vai acontecer, independente de tudo que acontece hoje, dos desânimos que a gente tem, não tenha dúvida, as nações, todo joelho se dobrará diante do Rei da Glória, isso é certo. Mas o que eu e você temos a ver com isso? Nesse momento da história, a gente pode ser coparticipante disso, cooperante disso, e ter o privilégio de fazer parte de tudo isso. É a primeira vez na história, ouçam isso, é a primeira vez na história que a nossa geração pode cumprir a missão inacabada. Nunca tivemos isso diante de nós. Se a gente pega cada povo que não conheceu, nós temos 7.000 povos que nunca ouviram o Evangelho. Se cada povo dos 7.000 tiver 1.000 igrejas enganjadas nisso, que é sustentando, enviando, orando, participando, 1.000 igrejas para cada um povo, a gente termina a história. E fazendo a matemática, a gente tem igrejas suficientes no mundo hoje para cumprir essa equação. Mas é a primeira vez na história que isso acontece. Olha que privilégio que eu e você temos, de ser a geração que cumpriu a missão de Deus. A geração que conseguiu antecipar o que João viu no céu. Mas enquanto isso não acontece, algumas pessoas têm esse privilégio, e eu sou uma delas. Porque João viu isso em visão. Eu pude estar lá em cultos públicos e às vezes escondidos, vendo os filhos de Ismael adorando o Cordeiro Santo. Foi o que João viu. Tinha gente de todos os lugares. E além disso, um projeto missionário que acontece no deserto ali da Península Arábica. Eu levei um grupo de brasileiros lá para poder abençoar refugiados. E no sábado de manhã, a gente se reúne para dar estudos bíblicos para os refugiados sírios. Todos os missionários do país inteiro, porque o país é pequeno, vão para esse lugar e a gente se divide em grupos. Quem sabe falar melhor o idioma, leva um grupo com ele, vai traduzir. E assim, são quase 200 pessoas espalhadas entre milhares de pessoas pregando o Evangelho para quem nunca ouviu falar. E na oração de envio ali, o que eu me deparo? Missionários de 36 nações estavam naquele dia, naquela sala. É a visão do céu de João de novo. Quando eu vi eles orando, quando eu vi a brasileira lá liderando aquele grupo, eu fiquei maravilhado de ver. É a visão de João, e eu estou tendo o privilégio de ver em vida humana. Mas nada é mais impactante do que ver alguém de um sistema religioso que nega quem Jesus é, que diz, ele não é o Filho de Deus, ele não é a pedra angular, ele não é a coluna que sustenta tudo, ele não é o Cordeiro Santo. Não tem nada melhor do que ver esses sendo, depois do encontro de glória, transformados e dizendo na língua árabe, Hosana, Hosana nas alturas, bendito seja o nome do Cordeiro que entregou a sua vida por mim e por todas as nações. Eu não sei o que Deus quer fazer com você. A única coisa que eu sei é que Ele quer fazer alguma coisa. Você não pode ouvir essas coisas aqui e achar que a sua vida daqui para frente vai ser a mesma. O texto bíblico que eu tinha no meu entendimento, dessa visão vista naquele lugar, é esse daqui. É um texto também escatológico, né? Isaías capítulo 60 fala isso daí. Ele diz, as ovelhas de Quedar se congregarão junto a mim, e os carneiros, junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão com agrado,
com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Nebaiote e Quedar, sabe quem são? São os filhos de Ismael, os primogênitos de Ismael. Isaías viu os árabes no céu proclamando, e eu tive o privilégio de ver o prelúdio disso, porque eles já adoram aqui, e eles vão continuar fazendo isso lá. Essa é a razão da camiseta. A camiseta que a gente está vendendo hoje aqui, ela abençoa missionários que não têm condições de fazer o curso que a gente oferece. Então a gente gosta de subsidiar quem não pode, porque o curso não é para fazer lucro, mas é para abençoar quem está lá. E a camisa tem uma atitude profética. Você já ouviu a expressão Jesus é o leão da tribo de Judá, não já ouviu? Pois é, essa camisa fala algo semelhante, mas ela diz: Jesus também é o leão das tribos árabes, das tribos dos filhos de Ismael. A Bíblia fala que ele também teria 12 tribos. A Bíblia fala que ele teria porção de terra imensa. Ninguém poderia contar a geração deles. É claro que Isaac vai ser maior, ninguém está questionando isso. Mas tem promessa para os filhos de Ismael relatadas na Bíblia. Não tem para os brasileiros escrito na Bíblia, a não ser no conjunto total dos gentios. Mas para os filhos de Ismael tem textos, a gente acabou de ver. A camiseta tem a ver com isso. Que quando você usa e abençoa alguém, você também proclama: os filhos de Ismael verão e estarão diante do Senhor, o Rei da Glória. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Vem cá, pastor. Como eu disse, o desafio precisa ser lançado a você. A missão de Deus não é só a missão que é feita lá no Oriente Médio. A missão de Deus é feita aqui em Joinville. Você não precisa atravessar o Oceano Atlântico como eu atravessei, mas você pode atravessar a tua rua. Eu vou além. Você pode atravessar os cômodos da sua casa e ir falar com aquela pessoa que está dentro da tua casa, ainda que você não conversa, não se relaciona. Sabe por quê? Porque você teve um encontro de glória, e quem encontra o Rei da Glória não pode ser o mesmo nunca mais. Nunca mais. Porque se você fizer isso, você é tolo. E um cara muito rico, que entrou na missão de Deus, abriu mão de tudo, foi morar no meio de tribos indígenas lá no Equador. No primeiro contato dele com uma tribo indígena, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado pelas tribos indígenas, por aquela tribo. Jim Elliot é um dos pais da missão moderna. E essa frase é dele: quando a gente entrega a nossa vida e quer fazer aquilo que Deus quer, a gente vai ouvir de algumas pessoas: mas que tolice, que lavagem cerebral. Eu gosto da frase de Jim Elliot, que fala ao meu coração assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter nas mãos para ganhar aquilo que nunca mais poderá perder. Você não é tolo se você tomar uma decisão hoje de fazer muito mais do que você anda fazendo. Isso é o que Deus quer de você nessa noite. Que você continue cantando os cânticos novos, ou o cântico novo, mas que você se lembre, você precisa anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.